E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Universo Discreto. Dessa vez eu queria voltar a uma série já antiga que eu não mexi há muito tempo. É a computação gráfica usando a Three.js, basicamente programar JavaScript no Google Chrome. A minha intenção com essa série é futuramente chegar até uma versão do Quake 3 Arena implementado todo em JavaScript. Isso é uma coisa que eu já fiz em C++ e eu tenho curiosidade de saber como que funciona em JavaScript. Toda a lógica da computação gráfica eu já tenho. O que eu não tenho é a sintaxe do JavaScript, que é o que a gente vai aprendendo junto aqui nessa série. Eu queria trabalhar um pouco mais de geometria. Vamos ver se hoje a gente consegue modificar mais o cenário, adicionar eixo, criar triângulo, esfera, enfim, um monte de coisa. Vamos tentar fazer isso daí e sem perder muito tempo, vamos direto para o código. Então aqui, pessoal, basicamente vocês podem ver até pelo nome aqui, exemplo cópia. Eu fiz uma cópia do exemplo do vídeo passado. Para quê? Para modificar nesse daí agora, para a gente conseguir inserir mais coisas de geometria. Vou até mudar aqui o título. A primeira coisa, eu estava estudando uma série de códigos JavaScript e eu percebi que ficou esquisito esses comandos aqui da Three.js que a gente fez do exemplo passado, sem uma função envolvendo todos eles, que é uma coisa que eu queria arrumar agora. Eu vou criar aqui então uma função init, uma função start, e é nela que a gente vai configurar tudo que vai ocorrer na inicialização do nosso exemplo. Vai ser basicamente tudo aqui. Lembrando que no final a gente vai informar que a janela, quando for carregada, vai chamar a função init. Isso não tem muito efeito no código que já tínhamos, mas pelo menos parece que dá uma organizada, fica melhor assim. A cena a gente já definiu, não tem muito que a gente possa fazer nessa cena aí por enquanto. Sobre a câmera a gente já configurou. Eu estava estudando muitos exemplos que fazem a abertura da câmera com 45, com 75. No fim das contas, isso muda se a câmera abre pouquinho ou abre muito. Depende muito do efeito que você quiser ter. Eu vou até ver... a gente pode até testar agora, né? Eu vou fazer um teste já de uma vez, então. Esse é o exemplo que já tínhamos do vídeo passado, né? Do cubo girando. Se eu mudar o ângulo aqui de abertura, o FOV da minha câmera, você abriu menos, então você captou mais, né? É basicamente isso que ocorre. É como se você estivesse mudando a lente da sua câmera, né? Ou você tem maior captação, consequentemente você capta mais coisas e o objeto fica menor. Se você diminuir, que foi o que eu fiz, você vai captar menos área e vai pegar mais parte do objeto, e por isso que ele aparece maior. Vou deixar 45, isso vai bem ao seu gosto. Como vocês podem ver, o background ele está escuro, e isso a gente pode mudar facilmente. Então vamos mexer na função aqui, que o que ela faz? Ela muda o plano de fundo da sua tela, do seu canvas, no caso, na sua área. Isso é feito com a função setClearColor, setar a cor que ao limpar o canvas, né, vamos dizer assim. A gente informa isso com hexadecimal. Eu vou informar um cinzazinho. O próximo parâmetro é a informação de transparência, né? Ao colocar o 1, a gente está indicando que a cor de fundo ali ela vai aparecer em sua totalidade. Vamos testar isso daí, vamos ver se dá certo. Deu certo aí, fica um pouco mais agradável aos olhos, né, do que aquele preto que a gente tinha feito. O que mais a gente pode fazer aqui? A gente criou um cubo, então vamos primeiro fazer o seguinte, vamos adicionar os eixos cartesianos x, y, z, que é uma coisa que é importante para você ter um referencial, né, do que você está fazendo aí. Aqui no Axis Helper, você vai informar então nos parâmetros qual vai ser o tamanho dos seus eixos ali. Eu vou colocar 10, né, vamos testar valores diferentes aí para ver o que acontece. Lembrando que sempre que a gente cria um objeto novo, a gente adiciona ele na cena final. Bom,
Só isso que a gente precisa fazer para adicionar os eixos. Vamos ver se ele está lá já. Ele já está. A gente pelo menos consegue ver 2 eixos, mas a gente quer ver os 3 eixos. Então, para fazer isso, uma coisa que a gente podia fazer talvez é mexer na câmera. Reposicionar um pouquinho a câmera, de modo que a gente consiga ver esses eixos. Então, vamos voltar aqui para a câmera. É até bom que na câmera tem umas coisas legais aqui que a gente pode fazer. A primeira coisa delas é a gente setar a posição da câmera. Qual a posição X, Y, Z, onde a câmera vai ficar estacionada, posicionada. Como eu não tenho a mínima ideia dos valores aqui, eu vou chutar 10, 10, 10. Vou ver aonde que ela vai se posicionar. E tem também uma função que é clássica em computação gráfica. Se você trabalha com OpenGL, por exemplo, GLU, Look At e tudo mais, o que é a função Camera Look At? Olhar para onde? Uma coisa é a câmera estar aqui, mas para onde a câmera está olhando? Ela está olhando para cá? Para cá? Para cá? Para cá? Então a gente tem que indicar para onde que ela está olhando. Eu vou pedir para ela olhar na posição da cena. Lembra que a gente adicionou os objetos na cena? Ele simplesmente vai adicionando e eu estou mandando a câmera agora olhar para a cena. Vamos ver o que vai dar quando a gente faz isso. A posição não ficou muito boa não, mas a gente consegue ver os eixos aí, né? A gente consegue ver que o nosso cubo está girando justamente na origem desses 3 eixos. Mas eu não gostei muito desses valores que eu defini, não. Pronto, mudei aqui para 555, ficou melhor. Eu estou bem assim olhando para a origem. Bom, legal. Agora a gente já tem um senso de orientação melhor da nossa cena. Já sabemos incluir objetos. Já sabemos um pouco como mexer com a câmera. Agora, então, o que a gente poderia fazer é criar novos objetos. O que eu pensei da gente criar aqui? Vamos começar criando um triângulo. Particularmente, eu achei difícil criar um triângulo. Eu tive que fazer muita pesquisa. Não existe uma função tão pronta quanto a Box Geometry. Na verdade, até existe a função Triangle dentro do Three.js, mas parece que ele é usado mais para colisão, para verificações, não exatamente para desenhar o triângulo. Pelo menos foi o que eu entendi dos fóruns. Vocês até nos comentários aí podem me ajudar confirmar isso, né? Pela minha pesquisa, aparentemente é isso. Mas eu vou mostrar um jeito aqui que a gente pode criar um triângulo. A gente começa definindo a variável aqui, geometria do triângulo. Essa geometria do triângulo, eu vou definir ela como uma nova geometria, a princípio genérica. Isso é bom, pois nos dá uma liberdade de definir que tipo de geometria nós queremos. Pode ser diversas formas aí de polígonos, malhas, esse tipo de coisa. Esse nosso triângulozinho aí, eu defini a geometria. Bom, agora eu preciso definir os vértices desse triângulo. Vamos definir os vértices. Vou chamar de V1 aqui só para não ficar muito longo. Para a gente criar um vértice, a gente define um vetor de 3 dimensões. Agora depende do triângulo que a gente quer fazer. Vamos fazer um triângulo que o primeiro ponto dele é na origem. O próximo vértice dele aqui, vamos colocar uma coordenada dele em X. X, se eu não me engano, é aquele eixo que estava pintado de vermelho. Então ele vai fazer um triângulo assim. E falta a pontinha em cima para a gente fazer um triângulo mais ou menos assim. Ó. Né? Isso aqui é um triângulo. Ou deveria ser, pelo menos. Então a gente vai criar um terceiro vértice em X e Y. Então a gente está criando aí, na verdade, um triângulo chapado em Z. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Você vai ter aquele triângulo chapado. A gente vai ver isso acontecer e vai ficar mais fácil a gente entender. Bom, eu defini aí os meus 3 vértices. E o que o Three.js me pede? Ele pede para eu dar push, ou seja, porque ali eu só declarei
três pontos isolados. Nota que nessas três linhas, isso aí não faz parte de um triângulo. Isso aí são apenas três vértices. Agora, embaixo, quando eu chamo vértices push, naquela geometria de triângulo, é ali que eu estou informando que esse é o primeiro vértice do meu triângulo, esse é o meu segundo vértice e esse é o meu terceiro vértice. Agora sim, isso faz parte de um triângulo. O nosso triângulo, ele precisa ter uma face, né? O triângulo não são apenas aqueles três pontinhos. É preciso existir algum material, algo que cubra aqueles três pontinhos. É a minha face. E a gente precisa definir aqui uma face. De que jeito? A gente vai definir uma face definindo o material desse triângulo. O material aí pode ser uma cor, né, no caso. Vai ser bem parecido com o que a gente fez no caso do cubo. Mesh Basic Material, tá até ali. Aqui a sintaxe é um pouco engraçada, né? Eu coloco entre chaves color e informa a cor. Vamos fazer um vermelho. Máximo de vermelho, nada de verde, nada de azul, não é? Esse cara aqui é o azul, esse cara é o meu verde, esse cara é o meu vermelho. Lembrando do ponto e vírgula no final, beleza. Temos o ponto e vírgula ali. Então agora, finalmente, estamos definindo que o triângulo é uma malha. Opa, esqueci do tree mesh, isso. Estamos definindo que ele é uma malha, uma geometria, e tem um material. A última coisa que falta a gente fazer é inserir esse triângulo na cena. E é basicamente isso. Achei um tanto complicado, né, ter que fazer todas essas coisas. Por um lado, a gente tem flexibilidade, mas para quem é iniciante, isso daí não é muito tranquilo. Eu mesmo, como eu não estou muito habituado com a sintaxe do JavaScript com o Tree.js, eu tive um pouco de trabalho para fazer isso daí funcionar, mas pelo menos já estou entregando isso aí mastigadinho para vocês. Eu esqueci justamente de definir a face, olha lá, tá vendo? É muita coisa. Então, eu preciso definir a face, né? Lembra que eu falei para vocês? A gente até o momento aqui definiu os vértices. Depois que define os vértices, eu tenho que informar que eu tenho uma face e essa face ela vai conter justamente três pontos. Os três vértices ali que eu defini, vértice 0, 1 e 2, nessa ordem. Se eu não me engano, é nessa ordem que ele vai fazer, ó, pum, pum, pum. Né? Vai pintar esse, pinta esse, pinta esse. Aí depois que você tem a face, você aplica o material em cima. Então, antes de rodar aqui, eu tenho que adicionar o tree aqui que faltou, face 3. Eu vou colocar todo esse código no Git aí para vocês darem uma olhada, tá certo? Vamos rodar e vamos ver o que vai dar. Bom, realmente apareceu o triângulo, ele tá até cortando ali um pouquinho o nosso cubo. Como a gente pode notar aí, ele está sendo desenhado justamente... Você está vendo ele justamente sendo desenhado ali nos planos XY, né? Note que nenhum ponto foi definido na dimensão Z. Então é um puro e simples triângulo 2D definido em XY. Né? Aqui o ponto 000, aqui é o 500 e aqui o 550. Beleza? Então, esse é um jeito de fazer um triângulo aí. Nota, pessoal, que eu tento criar exemplos aqui que não sigam outros que já tem na internet idênticos. Eu tento meio que criar o meu. Até para trazer alguma informação a mais aí para você que está estudando essas coisas. Então, a gente já sabe criar um cubo, a gente sabe como criar um triângulo. Então, vamos agora fazer a esfera. A esfera, eu achei fácil. Pelo menos a esfera foi um pouquinho mais fácil. É sempre essa lógica. Você vai definir a geometria. Dependendo da geometria, você vai ter que definir uma face e depois definir o material. No caso aqui é mais fácil, que eu não preciso me preocupar em definir explicitamente a face. Eu vou definir a geometria. Geometria da esfera, como é que ela é? É New Tree Sphere Geometry. E aí vem os seguintes parâmetros. O primeiro parâmetro, pessoal, é o raio.
né? Quanto maior o raio, maior vai ser a sua esfera, obviamente. Vou colocar raio 1 porque, pelo exemplo, como eu já fiz uns eixos cartesianos relativamente pequenos, triângulo pequeno, acho que raio 1 está razoável. Você vai definir a seguir o quão suave na largura e o quão suave na altura a sua esfera vai ser. Como assim você vai definir o quão suave ela vai ser? Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 e 2. Eu vou terminar tudo e aí eu explico, mostrando para vocês essa questão da suavidade da esfera, porque isso é mais fácil de entender vendo do que eu explicando falando. Então vamos definir material. No momento, quando a gente define material, a única coisa que a gente faz mesmo é definir cores, mas em breve a gente vai brincar com textura, esse tipo de coisa também. É sempre Mesh Basic Material. Eu vou definir a cor aqui. Que cor que a gente vai colocar? Tem que ser uma cor diferente. É RGB. Então vamos trabalhar com o azul. Não pode esquecer a chave aqui. Depois disso, pessoal, acabou. Você diz que você está criando uma nova malha. Objetos geométricos sempre são malha aqui na Three.js. Passando a geometria dessa esfera, o material dessa esfera. Uma coisa que a gente pode fazer, senão vai ficar embolado demais, é definir a posição que essa esfera vai ficar. A gente podia ter feito isso com o triângulo também. Vamos colocar um pouco mais para cima ali. Não, vou colocar ele... Isso, eu vou subir ele um pouquinho em Y, né? Vamos ver. Eu vou colocar 3 e 0. Vou fazer a esfera ficar um pouquinho mais alta ali no eixo Y. E lembrando que a gente tem que adicionar essa esfera que nós criamos. Então vamos ver. É até bom que eu explico aquele parâmetro da suavidade ali. Eu vou descer um pouquinho, ficou meio alto. Isso parece uma esfera, pessoal? Não, por quê? Como eu defini parâmetros 2 e 2, nota que na verdade você meio que criou, isso aí parece um losango, né? Você tem 2 pontos ali de largura e 2, na verdade eu estou querendo dizer que assim, você está criando 2 pontos em X, em relação ao objeto, e 2 pontos em Y. À medida que você aumenta os valores daquele parâmetro, você vai adicionando mais pontos, tanto no X do objeto quanto no Y. Agora você tem 4 vértices de um lado, olha lá, e 4 vértices de um outro, né, aqui no objeto. Então ali, aqueles são parâmetros que regulam o quão suave a sua esfera vai ser. Se eu aumentar pra caramba agora em largura aqui e em altura, 10 e 10, já está aparecendo um círculo. Então assim, você regula com esses parâmetros o quão suave vai ser a sua esfera. Eu até achei que essa esfera ficou muito grande em relação ao objeto. Vou diminuir um pouquinho aqui o raio. Pronto. Quanto maior o valor aqui, desses parâmetros de suavização, mais cara de esfera. Ah lá, agora realmente parece uma esfera. Entretanto, então assim, o que são os triângulos? O que na verdade é uma esfera em computação gráfica? Nada mais é do que um conjunto de triângulos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos na superfície da bola, que aquilo vai ficando uma coisa suave. E é mais ou menos aquilo que a gente está definindo ali. A gente está definindo quantos segmentos você vai ter na largura e quantos segmentos você vai ter na altura. Quanto mais segmentos, mais triângulozinhos, mais suave fica a sua superfície. Você pode continuar aumentando aqui, mas chega um momento que você quase não percebe mais tanta diferença. E você aumenta muito o processamento, então é bom achar um meio termo nisso daí. Até o momento a gente aprendeu a criar 3 geometrias diferentes. Uma a gente já sabia, que era o cubo.
Vamos tentar criar uma animação meio doida aí com elas. Como eu mostrei para vocês ali embaixo, a gente define essa função aqui, animate. No request animation frame, a gente está informando que a função animate sempre vai ser chamada quando o programa der loop, né? Ou seja, enquanto o programa está rodando, você vai ter o loop do programa. Ele sempre vai enfocar a função animate para atualizar o que está sendo feito ali na tela. É como se fosse o famoso game loop dos jogos. Em qualquer jogo você tem o game loop, ou seja, uma iteração na sua estrutura de repetição que vai atualizando tudo. Atualiza a posição do boneco, atualiza isso, atualiza aquilo. Então a função animate ela sempre é chamada no seu programa fazendo a atualização de toda a animação da tela, que é o que acontece, por exemplo, com esse cubo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cubo andar sob o eixo. Bom, uma forma que eu pensei da gente fazer isso é criar uma variável que chama cubo segue para frente igual a true. Então, para que vai servir essa variável? Se o cubo estiver andando para frente, é verdadeiro. Quando o cubo estiver voltando para trás, é falso. Então ele vai regular o movimento do cubo como se fosse um pêndulo. A gente definiu que por padrão o cubo começa seguindo para frente. Então vou adicionar um if aqui dentro. Se a variável cubo segue para frente for verdadeira, então o que eu vou fazer, cara pálida? Eu vou fazer o cubo se movimentar em Z. O cubo ele vai mover em Z, eu vou fazer o triângulo mover em Y. Então ele sempre vai mover 0.1 a unidade aí, passos aí na tela. Se o cubo não estiver seguindo para frente, então só tem uma direção que o cubo vai se mover, que é para trás. Beleza, mas aí quando que muda? Quando que o cubo vai deixar de seguir para frente? Quando ele vai seguir para trás? Vamos fazer o seguinte, o cubo está na origem. O cubo vai se mover, chegou num ponto, aí desliga a chave, cubo segue para frente e ele volta. Chegou na origem, liga de novo, o interruptor do cubo segue para frente e anda. E assim vai. Então a gente vai definir uma posição ali que o cubo tem que alcançar. Se a posição que o cubo alcançar em Z for... Então, por exemplo, se o cubo se mover até a posição 5, eu vou desligar a variável cubo segue para frente. Ela vai passar a ser falso. Entretanto, se a posição do cubo for menor ou igual à da origem, significa que o cubo terminou de voltar e ele vai ter que seguir novamente para frente. Então o que está acontecendo aí nesse código agora? Eu estou dizendo o seguinte, o cubo começa na origem. Quando ele começa na origem, a variável cubo segue para frente começa verdadeira. Então ele vai ficar se movendo 0.1 até alcançar a posição 5 em Z. Quando ele alcança a posição 5 em Z, o cubo segue para frente vai ficar falso. E o que vai acontecer com o cubo? Segue para frente é falso, então ele vai se mover para trás. Aí chegou na origem. Opa, o meu cubo agora é menor ou igual à origem. Então eu ligo de novo a chavinha do segue para frente. E o que vai acontecer? Vamos ver se isso dá certo? E isso deu certo, olha lá, ó, o nosso cubinho indo e voltando. A gente pode até deixar esse cubo mais maluco ainda. Eu disse que a rotação dele em X é 0.1. Vamos fazer ele girar em X, em Y e em Z. Você vai ter um cubo assim, louco assim, louco assim, loucaço esse cubo. Vamos ver? O cubo tá muito louco, esse cubo. Fazer a mesma coisa para os demais
É basicamente seguir a mesma lógica, né? Vamos fazer o triângulo se mover da mesma maneira aí, vamos lá. Mas acho que a mais interessante vai ser a gente fazer ele girar em Z. Vamos dar uma olhada o que acontece com o triângulo quando ele gira em Z. Vamos lá. Ah lá, tá vendo? A gente tem essa folha de papel girando perfeitamente em Z. Sendo que o eixo Z, né, é esse cara azul aqui. Vamos fazer esse triângulo se mexer também, tá? Tá interessante isso. Para isso, é meio que a mesma lógica. O triângulo segue para frente. Vou até copiar e colar daqui. Se o triângulo segue para frente, for true, então a gente vai fazer o triângulo se mover em X. Então a gente vai fazer o triângulo se mover em X. Triângulo se mover em X. Vamos fazer numa velocidade maior, né, para ficar mais interessante. Vou reaproveitar isso aqui. Se a posição do triângulo em X for superior, pode ser assim também. Então a gente vai fazer triângulo segue para frente, receber falso. E aqui triângulo, posição X. Triângulo segue para frente, true. Aqui é triângulo. E aqui é triângulo. Agora sim. Olha que doideira. Bom, eu acho que isso tá bom, né? A gente começou a entender um pouco melhor, trabalhar com geometrias na Three.js. Vamos bem devagarzinho assim, até que no futuro a gente consiga já trabalhar com texturas, modelos, fazer uma câmera espectador e tentar replicar um pouquinho o engine de visualização do Quake 3, que é onde eu queria chegar com essa série. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu estou trabalhando em alguns vídeos maiores, então por isso que eu fiz esse um pouquinho em cima da hora. Mas não deixe de curtir, compartilhar, porque deu trabalho de qualquer forma trazer esse conteúdo aí para vocês. É um conteúdo que eu criei, foi bastante inspirado em diversas coisas que eu vi na internet. Então é isso, valeu. E já vou trabalhar aqui no próximo vídeo e até a próxima.